Desconforto Produtivo. Novos episódios, novas pessoas com vários temas aqui cada vez mais diferentes. Mas lembrando que esse episódio é patrocinado pela Sodramar, que constrói a piscina dos seus sonhos, e os produtos você vai encontrar onde? Na Climap. Vem aqui com a gente, tomar um cafezinho, conhecer a loja, ou se você não tem disponibilidade, entra no site para adquirir os produtos da Sodramar. Pessoal, ele que é aqui de São Roque, ele vai explicar um pouquinho melhor aqui, já é atleta trail running, é isso? Trail running. Running, isso. 5 vezes escalado para a seleção brasileira Skyrunning e palestrante aqui da região. Bem-vindo, Daniel Nogueira, ao nosso canal aqui. É um prazer estar aqui. Obrigado, primeiramente, pelo convite. Sim. Como você falou, eu sou o Daniel Nogueira, sou nascido em São Roque, já morei em Mairink, já morei em vários países também, a gente pode até chegar nesse ponto mais pra frente. Sou atleta de Trail Running e Sky Running, é um nome popularizado em inglês para corrida de montanha e trilha. Uhum. E tem duas vertentes, talvez você até pergunte, na verdade muita gente tem dúvida, muita gente tem dúvida do que é, né, o Trail Running e o Sky Running, quais são as diferenças. Basicamente o que é? A corrida... Calma aí, antes de você entrar, vamos falar um pouquinho da sua história, né? Fechou, bora. Vamos lá. Quem que é, como você começou nessa parte aí, antes de a gente entrar no esporte, vamos tentar falar um pouquinho mais da sua vida, né? Quando você começou... Isso já vem do sangue, já é de família? Vamos tentar entender um pouquinho Já é de família. O meu pai é o Djalma Nogueira, ele é personal aqui em São Roque. E ele sempre foi corredor de montanha também. Então, quando começou a corrida de montanha, começou a vir pra cá, porque ela é lá da Europa e tal, ele já começou a pegar a corrida de montanha, sempre foi amador, mas ele sempre trouxe isso pra gente. Então, a gente sempre praticou os esportes. Eu sou formado em educação física também, então eu sempre fui um apaixonado por esportes, independente do que eu... Já vem de... já vem de berço, assim. Isso. Eu lembro quando eu tinha 3 aninhos de idade, assim, eu fiz minha primeira corrida. Foi a corrida do Bill em Mairink. E eu fiz minha primeira corrida. Então, dali já começou a despertar aquilo. Aí eu passei pro futebol, fiquei um bom tempo no futebol, até os meus 11 anos, mais ou menos. Passei pelo tênis, passei no triatlon, na natação. Eu fiz natação porque eu tinha um problema respiratório, eu tinha bronquite quando criança. Até que chegou um dia, que foi em 2018, meu pai foi fazer uma prova de 50 quilômetros lá em Minas Gerais, lá em São Roque de Minas, se eu não me engano, e ele me inscreveu numa prova de 7 quilômetros. E eu fui sem pretensão alguma, assim, porque eu não conhecia a corrida de montanha, só conhecia por ele correr, você acompanhava. Já fazia alguma de asfalto, eu já fazia, assim, de rua? Sim. Fazia. De asfalto eu já fiz, era meio loucura as coisas que eu fazia, assim, porque com 8, 10 anos eu já fiz a São Silvestre de 15 quilômetros, que é difícil você ver, criança fazer isso, até muita gente me criticava na época, criticava meu pai por colocar tão cedo, mas era eu que pedia pra entrar nessas corridas, então eu sempre me desafiei. Então eu comecei a fazer a corrida de rua, já estava começando a treinar mais para a corrida de rua, porque eu estava ficando mais velho também, eu queria investir nisso, até que veio essa oportunidade da corrida de montanha. Ele me inscreveu numa prova de 7 quilômetros e eu fui. Falei, beleza, vamos ver o que vai dar. Eu lembro que eu acabei a prova tudo ralado, tudo ensanguentado, mas na hora que eu cheguei todo mundo começou a me aplaudir. Eu fiquei tipo, por que vocês estão me aplaudindo? Eu não sabia nem a colocação que eu tava. E eu peguei um 4º lugar geral. E eu fiquei tipo, caraca, então que legal que eu tenho um talento pra isso, vamos investir nisso. Aí foi em 2019 que teve a primeira seletiva pro Mundial do Skyrunning Juvenil, e aí foi quando eu me classifiquei. Aí dali pra frente eu comecei a me profissionalizar mais no esporte, enfim. Aí tem muita história. Agora você falou que tem duas vertentes aí, né? A Trail e a Sky. Trail e a Sky, isso. O que significa? Como seria isso aí um pouquinho? Bom, hoje a grande diferença é o Trail Running, que é a corrida de trilha e montanha, ela é filiada à CBAT, que é a Confederação Brasileira de Atletismo. Então, eles que regulam toda essa parte. E tem a Federação de Skyrunning, que é uma federação que hoje já é a Confederação Brasileira de Skyrunning. Então, são literalmente 2 esportes. É como se a gente pegasse, sei lá, o futebol e o futsal. Eles são muito parecidos, mas não são iguais. Entendi. Então, basicamente, o trail, você vai pegar uma montanha, você vai poder dar em volta dela, ir por cima dela, passar só enfim, a subir e descer. O Sky, ele sempre vai bater no topo da montanha. Então, é sempre um esporte mais agressivo. Tem algumas regras específicas. Mas você escolhe seu trajeto ou não? Não. A diferença é que, por exemplo, as provas de Sky,
precisam ter árbitros, ambas precisam, mas os árbitros precisam lá e regular a prova, que se eu não me engano tem que passar algum ponto acima de 30% de inclinação, mais de 50% da prova tem que ter, acho que acima de 5% de inclinação. Tem algumas regras específicas que os árbitros vão saber especificar, mas essa é a grande diferença, que são provas mais agressivas, são montanhas mais íngremes e até perigosas. E aqui no Brasil a gente tem esse tipo de montanha? Tem, até tem. Para ser considerada uma prova de Sky, tem que ser acima dos 2.000 metros de altitude. Tem algumas provas que são adaptadas e tem algumas provas que sim, são regulamentadas com todas as regras do Sky. Aqui na região tem muito pouco, porque você vai pegar tipo o Sabuó. O Sabuó, se bater, bate perto de 1.000 metros de altitude. É 1.000 e pouquinho. Não é muito. Mas, por exemplo, eu vou fazer uma prova agora em agosto, lá na Serra Fina, que é sul de Minas. Puta, eu vim de lá agora, cara. Porra, lá tá é muito fudido, massa, cara. Lá é muito massa. Ali em Passa Quatro. Isso, então, eu saí de Passa Quatro pra fazer a Pedra da Mina. Sim, sim. Só que o meu era com cargueira, diferente as coisas. O meu era pra dormir lá em cima. Sim, né? sim. Cara, encontrei muita gente correndo lá. Tem. o recordista daquela montanha eu encontrei lá. Quem que hora você encontrou? Agora o nome dele não sei, ele fez em 3 horas e pouquinho pra eu subir. não lembro se é mais velho ou mais novo? Vamos dizer que ele tá na faixa de uns 30. Então é o Wellington Noronha, provavelmente. Eles chamam de presidente, porque ele domina toda aquela área. Todo mundo paga pau pra ele. Ele é o todo mundo cara. ali, esse cara aqui é foda, esse Tanto aqui é não foda. sei se você já ouviu falar, La Mission, que é a maior prova trail que a gente tem no país hoje, e ela acontece lá em Passa Quatro. Vai ser agora em agosto, essa prova que eu tô me preparando. E tem distâncias de 7, 15, 25, 35, 55, 80 e 110 quilômetros. Cara, mas puta que pariu, cara. Eu fui aquele ali... Cara, como vocês... Não dá, velho. Não dá. Aquela porra lá não dá, velho. Eu achei muito bonito. O pessoal acho que vai dar uma puta de uma volta. Acho que é a Serra Fina inteira que eles fazem. Eles fazem. Eles fazem a travessia da Serra Fina. A travessia da Serra Fina. Não dá. Mas eu juro que é loucura. É loucura o que eles fazem. E os ganhadores, você vê os tempos que eles fazem, assim. Ano passado, esse aqui vai ser o primeiro ano que vai ter 110, né? Ano passado teve os 80. O ganhador fez para baixo de 10 horas, 80 quilômetros. Cruzando a Serra Fina, que você viu como que é. É insano. É insano. Cara, mas não causa muito acidente? Pô, assim, você já fez a da Pedra da Mina ou não? Já subi a Pedra da Mina, eu era mais novo, mas eu fiz o mesmo estilo que você, fui só pra andar. Pra treinar mesmo, eu subi o Capim Amarelo, que não sei por que lado você subiu antes, você subiu pelo lado de cá, pela Toca do Lobo, aí você bate o Capim Amarelo. Ali. Não, o Paiolinho eu desci o Paiolinho. Então, por isso que eu falo, pô, cara, como vocês... O risco é perigoso. É perigoso. Pô, aquilo ali, tem lá o Deus me livre, o Misericórdia. Sim. São montanhas muito íngremes pra você descer. E os caras estão descendo vai cagar. Não, parecia aquelas velhas encostando a mão no chão. O pior que é loucura. Ali é uma das piores descidas que a gente vê, assim... De corrida, uma das piores que a gente tem no Brasil. O Paiolinho é duro de descer. Esse recordista, ele tava comentando comigo. Falou assim, se você faz essa montanha aqui, você faz o resto aqui do Brasil todo. Mas porque lá é muito difícil. E lá é a quarta mais alta do Brasil, né? Sim. A Pedra da Mina. E já tive a oportunidade da Pedra da Mina, eu já subi também o Pico da Bandeira, que é o terceiro mais alto, que é lá no Alto Caparaó. Lá é bem legal também, outra região. É mais tranquilo, né? É mais tranquilo, a trilha é mais tranquila de subir. Por mais que ele é mais alto... Mas aí, se você pegar a diferença aí dos dois, não dá. Não, eu acho que a Pedra da Mina, principalmente a travessia da Serra Fina, é bem complicada. Porque é muito íngreme, é muito técnica. Então você pega uma trilha muito técnica, você tem que saber a técnica para subir, para descer, até por segurança, né? Que se você tropeça dali de cima, meu filho... Então, isso que eu tava me questionando. Como faz para esse socorro? Porra, que se quebra feio, se quebra, né, quebra. O que acontece tem os bombeiros, né? Normalmente nessas provas essas provas maiores mesmo, eles colocam alguns bombeiros em pontos estratégicos que sabem que tem risco de acidente. Nem todas têm, a gente sabe que é um risco que a gente corre, tanto que a gente assina um termo para isso, que a gente assume o risco. Mas nessas provas grandes, por segurança, eles colocam, porque é preciso. Porque se acontecer alguma coisa, precisa ter alguma coisa. Mas é um helicóptero depois que vai buscar vocês, ou não? Depende do lugar, Porque, do lugar. Ali não dá, não chega... Pô, até o bombeiro descer com vocês ali embaixo, é você complicado. já morreu de dor, Por né? isso que meio que você tem que estar sempre preparado para o que possa acontecer. A gente também tem uma coisa também na coisa de montanha, que é a ética que a gente chama na montanha. O que é? Se a gente está competindo, a gente assina os termos que tem o regulamento, que se alguém se machucar e a gente vê, a gente não pode parar e meio que ignorar. A gente é desclassificado se a gente fizer isso.
por uma questão justamente de segurança, que a gente tem que estar unido. Independente de uma competição, somos seres humanos, então a gente precisa dessa união. E já aconteceu comigo, eu tava em um dos mundiais e o cara tava correndo e tipo, tinha um buraco assim e o cara virou o pé na minha frente. Eu vi o pé dele ficar mole assim na minha frente. E aí na hora tava eu, ele e mais um cara lá, acho que era de Andorra, se eu não me engano. E aí, na hora, o cara parou, viu que tava conversando, falei, tá tudo bem? Aí, o que eu faço? Eu saio correndo e vou até o próximo posto médico, que sempre tem um posto médico, posto de abastecimento, e falo, ó, tem alguém machucado lá atrás. Porque eu não poderia fazer muita coisa, já tinha outra pessoa ali socorrendo ele, acalmando e tal, e eu fui avisar a próxima pessoa, e um profissional e poder cuidar dele. Então, a gente preza por isso. Se eu visse que ele se machucou, não fizesse nada, tivesse algum árbitro e visse isso, eu era desclassificado. E eu acho que isso está corretíssimo, porque um meio que protege o outro. Eu acho muito legal isso, dessa ética que a gente tem na montanha mesmo. Vocês estão bem unidos, né? Sim, fala, sim. né? Porque tem que ser, como você falou, se o cara desce, tropeça ali, cai, cara, é chance de risco de morte mesmo. E se o cara fica ali, aí vem hipotermia, pode acontecer muita coisa. Então a gente precisa prezar pela segurança, porque não dá pra brincar na montanha, não. Não dá, isso é muito complexo, que nem como eu faço montanha mais diferentemente, obviamente, a gente vai lá em 4 ou 5 pessoas, ou vai os 4, ou desce os 4. Sim, sempre, né? sempre. Não tem esse negócio de, não, você passou mal, desce você não. e o restante. Então, tem que estar unido sempre, porque... Vocês usam GPS, alguma coisa, a gente vai na montanha, a gente vai com GPS, a gente é tudo fresco, né, cara? Vocês não, uma aguinha, um gelzinho e... É meio que isso. Tem os itens obrigatórios, GPS nem toda prova tem. Tem alguns maiores que eles te colocam, por exemplo, o circuito da UTMB. Já vem junto do número, eles te colocam um GPS ali que eles sabem exatamente o ponto que você tá. Mas aí são provas muito grandes, que é muito difícil ter. Mas normalmente não tem GPS, a gente segue. Às vezes já aconteceu de gente se perder na montanha, é um risco que corre, porque tudo demarcado. Mas às vezes, por exemplo, vai passar essa prova da La Mission, às vezes você vai passar no meio da montanha à noite. Então pode acontecer de acabar a luz de uma lanterna, alguma coisa assim, e a pessoa se perder. Então, meio que tem uma equipe preparada para caso alguém se perca, para já começar a procurar. Porque também ia ficar, por exemplo, se você coloca numa prova, a La Mission tem 5.200 atletas. Se eles comprarem 5.200 GPS, Nossa senhora. Não tem lucro a prova, eles não vão fazer. Tipo assim, você mesmo ter o seu próprio, sabe? Tem gente que por segurança tem. Ou, sei lá, o Wikiloc que vai, hoje com a tecnologia que tem, você coloca lá o Strava, o próprio relógio, os Garmin da vida, Polar, enfim, Coros, essas coisas assim, você consegue compartilhar a sua localização, que te dá uma segurança a mais. Mas o GPS em si não... Porque tem aqueles lá que você gruda na coisa que... Vejo pouca pessoa, tipo, estando no meio, eu vejo... um custo alto que não... Mas eu não sei se foi agora, recentemente, que eu vi que acho que não sei se foi no Marins, que um corredor de montanha, por estar acostumado, tudo mais isso aí, ele acabou vindo a óbito, por causa de, acho que foi, depois não sei, a neblina cobriu, porque lá na montanha você sabe como é, né? Sim, vem do nada. Muda do nada, do nada. Falou, e parece que se perdeu, foi pra lá, pra cá, mas... sei lá, acabou falecendo. Mas acontece. Principalmente para quem é competidor e tal, às vezes meio que literalmente sobe pra cabeça e subestima o que é a montanha, né? Então, tipo, não, eu consigo e vou só literalmente com a minha aguinha e meu gel. Nem sempre é assim. Você tem que ter os equipamentos de segurança, ter tudo, porque pode acontecer. Não é porque você treina, porque você é bom que não vai acontecer. Você tem um preparo maior. Mas a montanha pode te castigar de uma forma que você não vai estar preparado. Não dá para saber. Mesmo a gente correndo, eu caio, eu tropeço, mesmo estando ali quase todo dia na montanha. Isso acontece. Então, sempre ter equipamento, os primeiros socorros é muito importante se acontecer alguma coisa. Saber usar os primeiros socorros, isso é muito importante. Todo mundo fala, não, tem os primeiros socorros, mas você sabe usar os primeiros socorros? A maioria não. A maioria das pessoas não. Então, é muito importante você saber... tudo que tem ali, você saber para que serve, saber como usar. E não só isso, por exemplo, em alta montanha, que a gente chama, que muda o tempo a qualquer momento. Você precisa ter, no mínimo, um corta-vento. Sim. Porque vai estar lá, então beleza, tá sol, vou sair dali, tá sol. Mas aí chega lá em cima, começa a ventar, começa a chover, você vai fazer o quê? Você morre de hipotermia lá em cima. E é obrigatório uma mantinha luminizada? Manta térmica, sim. Manta térmica, praticamente todas as corridas, independente da distância, é manta térmica.
Porque isso aí salva a vida. Você não sabe quanto tempo vai chegar o Sim, socorro até sim. você, né? E tem gente que não vou levar, porque quem tá competindo, não é porque é pesado, porque vai ocupar espaço. Cara, é um negocinho desse tamanho que salva uma vida, literalmente. É uma antitérmica salva uma vida. Você já teve algum acidente, assim, feio na montanha ou não? Cara, acidente em si, assim, de trauma, que a gente chama de ralar e tal, eu já tive uma vez na Itália que eu caí, e aí eu tava competindo, tava no Mundial, e a gente corre esse risco, a gente tá correndo muito rápido, tropeça e cai. Ou mesmo escorrega nas pedrinhas, né? Então, foi literalmente isso. Eu caí 3 vezes, só que lá é um terreno muito seco, então você cai, é impossível você não se ralar inteiro. Então eu abri o joelho inteiro, não tomei ponto, os italianos acharam que eu não precisava, mas precisava. Hoje eu sei porque eu tenho uma cicatriz até hoje. Eles não gostam de brasileiro, cara, eles não gostam de brasileiro. Eles não tinham muita paciência, lembro que eu cheguei, ele falou, não, tá bom. Eu falei, pô, não tá bom nada, Joga tá uma aberto. oxigenada aí. Tava aberto, literalmente, abriu uma janela assim, eu falei, pô. Nossa senhora. E aí eu também... Foi louco, porque eu me machuquei todo, porque eu tava disputando posição, é normal a gente meio que se matar. Só que daí, na chegada, eu tava disputando, eu lembro até hoje, eu tava disputando posição com um alemão. E, cara, literalmente lado a lado, assim, e ele meio que me fechou, assim, então eu fui pra perto da grade. E eu não vi, tinha tipo um toldo, assim, como se fosse esse coqueiro aqui, só que com as propagandas. E era um tripézinho, assim. Você pegou bem na parte do tripé. Eu dei um chute, e, cara, eu lembro que eu vi o mundo girando, assim, e todo mundo, uau. E eu fui lá e caí, cara, mas eu bati essa região do quadril. Na hora, ficou roxo, assim, mas ficou roxo quase minhas costas inteiras. Até hoje eu não investiguei pra ver o que era, se quebrou aquele osso ali, se foi só alguma coisa. Eu lembro que eu tenho a cicatriz até hoje, que foi um dos piores, assim. Então já tava o joelho todo ralado, machuquei ali, aí machuquei cotovelo, tudo, mas foi um dos piores. Nunca cheguei a quebrar nada. Teve uma vez também que eu tava disputando uma prova em Portugal, que eu caí, até hoje eu sinto que uma das minhas costelas é meio trincada. Que eu caí, eu literalmente bati com uma pedra aqui. Eu só senti... Sabe quando você puxa o ar assim? Não vem, não vem. Mas aí depois trincada. voltou. Aí ficou doendo, mas também deixei passar. 2 perguntas lá em cima disso aí. Como você conseguiu começar isso aí agora, tipo, indo para Portugal, Itália? Como foi esse processo, né? Como você conseguiu algum patrocínio, transição, né? E altitude. A altitude já daí muda totalmente aqui no Brasil, porque daí dali você já tem o ar rarefeito e tudo mais. Daí como você faz isso para treinar até aqui no Brasil, né? Cara, é complicado. Vou dizer que é complicado. Um dos maiores problemas que a gente tem é em relação à altitude. Porque, por exemplo, vou responder essa, depois eu respondo a outra. Em relação à altitude, aqui o máximo que a gente vai chegar é 2.900. A gente não tem nenhum ponto acima dos 3.000. O ar começa a ficar rarefeito acima dos 3.000. Só que o que acontece? Se eu saio daqui, por exemplo, de São Roque, que tem cerca de 800, e vou para um 2.900 sem uma preparação, sem chegar antes e tal, você não vai sentir no dia a dia. Você não vai sentir que, eu cheguei na cidade, ou cheguei escalando uma montanha, eu vou estar sentindo o ar rarefeito. Não. O que acontece na sua performance? Quando você vai correr, vamos falar de pace, que é o ritmo que uma pessoa corre, você vai fazer, sei lá, eu tô subindo ali, eu tô em algum ponto aqui, eu tô a 5 minutos por quilômetro, vamos dar um exemplo. Só que se eu fizer o mesmo 5 minutos por quilômetro numa altitude de 2.900 metros, você vai ter que fazer um esforço muito maior. Então, a percepção de esforço que a gente chama. Então, no dia a dia o ar não vai estar rarefeito, você vai estar respirando normal. Só que a sua performance vai ser menor, porque literalmente vai ter menos oxigênio para entrar no seu corpo. Sim. Então, seu corpo vai ter uma resposta muito pior. É muito complicado você trabalhar isso. Até tem aquelas máquinas, tal, mas, cara, é muito caro, é impossível você ter acesso a isso. Então, o que acontece que a gente faz? A gente tenta fazer uma adaptação. A gente vai para uma prova dessa, a gente tenta chegar antes e ficar alguns dias treinando. O ideal seriam semanas treinando já no local. Então, meses. Um mês, né? 2 Exatamente. meses, pelo menos, que é o que os quenianos fazem, né? Por que os quenianos? Eles têm uma genética melhor. Porque eles já nascem numa altitude maior. Então, o corpo deles já é preparado para isso. Além de tudo, aquelas coisas dos quenianos. Sim. Então, isso é uma relação da altitude. Eu sofri muito numa prova na Espanha, que foi o Mundial em 2022, que é o Mundial de Sky Snow, que é a modalidade de Skyrunning na neve. Só que o que aconteceu? Eu morava em Portugal, já vou emendar uma na outra. Eu morava em Portugal, vou explicar como que eu cheguei lá. Mas eu morava em Portugal e eu morava numa cidade de praia, ou seja, eu estava a altitude zero. E eu fui para uma prova que batia 3.200 metros. Puta que pariu, do 0 para 3.000. Do 0 para 3.000.
Então, eu até cheguei uma semana antes, tentei fazer uma adaptação. Eu lembro que eu fiquei no centro de alto rendimento da Espanha, que era lá acho que em Granada, se eu não me engano, lá em Serra Nevada. E eu lembro que eu fui fazer um treino e eu tenho tudo calculado, né? O como que eu vou fazer, tal. Eu tenho os tempos mais ou menos na cabeça. Eu fui fazer, eu olhava pro relógio e falei, cara, eu tava ofegante assim. Falei, cara, não consigo passar disso. Uma coisa que eu faria brincando nos treinos que eu faço a zero. E é uma sensação, é muito estranho. Você tá lá, você tá acostumado com o ritmo, você vai fazer e não tem explicação. Literalmente, seu corpo não consegue responder. E eu fui pra essa prova e, cara, essa prova eu sofri. Porque era o frio. Na respiração você sente ou é o cansaço físico? Que... É ambos. Por exemplo, você vai correr, você sente que você tá cansado mais rápido, cara. Você vai e você começa a ficar ofegante, assim. E você começa a correr e começa a puxar, não vem e você corre, caramba, mas eu tô fazendo força. Estou fazendo força, parece que esse ritmo que eu tô fazendo não faria força, só que você faz mais força do que você deveria. Algo... É difícil explicar, é muito do... É só estando lá, essa sensação e agoniante, cara. Principalmente para quem é atleta, a gente mede muito o que a gente faz, a gente sabe o ritmo que a gente corre. Então, seu corpo parece que ele não responde. É como se você fosse treinar, um exemplo que eu posso dar, como você vai treinar e você tá doente. Então, você sente que o nariz tá fechado, você vai correr, você começa a sentir aquela tontura e tal... Exatamente isso. Como se você fosse nadar e não saísse do lugar. É uma coisa surreal. Eu fazia atletismo. Eu esqueci, já... Calma, já eu trago você pra falar. Você viu que ele falou que já fez triatlon. Calma. Foi com peso no pé pra ganhar. Porque precisa. Aí eu fui pra essa prova, cara. Essa prova eu sofri. Porque além disso tem o frio, né? Porque como era Sky Snow, era uma prova que acontecia no inverno deles. E eu larguei com 3 graus negativos. E além de não ter ar, você imagina você puxar o ar e queimar no seu ar peito. Gelado, né? O ar gelado. O Skyrunning nos mundiais ele tem 2 modalidades. O VK, que a gente chama, que é Vertical Kilometer, que você ganha 1.000 metros de ganho de elevação na menor distância possível. Então lá era uma prova de 3,6 km, você ganhava 1.000. Então é uma prova que você começa embaixo e termina em cima. Quem chegar primeiro ganha, literalmente é isso. E nessa primeira prova, cara, eu sofri. Porque cada vez que subia mais, você sentia mais esse cansaço, essa falta de ar. E a hora que eu cheguei lá em cima, cara, eu tava muito exausto, porque eu fiz muita força pra aguentar o ar, aguentar o frio, aguentar o esforço, porque você só subir numa prova é muito difícil. E a hora que eu terminei, cara, eu desabei, assim, tava muito cansado. E eu tinha que esperar o outro atleta da seleção que tava competindo, e eu quis esperar. A maior cagada que eu fiz foi essa. Não porque tinha que esperar. Sim. É porque, cara, eu fiquei parado 5 minutos ali, meu corpo esfriou muito rápido, mas muito. Eu comecei a colocar as blusas, mas eu tava suado, né? Cara, começou a gelar. E aí eu comecei a entrar em desespero, porque eu já tava faltando ar, porque eu já tava 3.200, então o ar já tava rarefeito. E eu já tava em esforço, comecei a ficar com frio, comecei a descer, eu lembro que a gente desceu naqueles bondinhos. E eu comecei a tremer. Hipotermia já comecei a entrar em hipotermia. Não cheguei a ficar em estado de hipotermia. Aí eu falei a sorte que ele era médico, cara. Aí ele começou a me acalmar, falando, vamos no posto médico. Aí eu cheguei no posto médico, eles me cobriram e tal. Aí mediram oxigenação, até que tava razoável. Mas eu ia entrar em hipotermia naquele estado que eu tava. Já ia entrar. Se ficasse mais um tempinho pra você ver como que é a loucura. Você tá ali e o corpo esfria muito rápido. Por isso que a gente reforça os equipamentos obrigatórios. Tudo é muito importante. Mesmo com os equipamentos obrigatórios, eu tava tudo, vestia as roupas, pode acontecer alguma coisa. Então você tem roupas para Brasil e tem roupas para fora. Tem que ter tudo, senão, cara, você vai chegar lá, você vai estar despreparado e lá o frio às vezes é intenso. E agora a outra pergunta... A oportunidade, como você chegou lá para... Como que eu cheguei lá? Bom, como eu falei, eu sou daqui de São Roque, aí chegou ali em 2019, foi quando eu me classifiquei pela primeira vez. E a partir dali eu comecei a querer me profissionalizar. Eu falei, beleza, eu quero viver disso. Não tinha saído do país nenhuma vez. Só que eu tinha um grande sonho da minha vida pessoal, que era ir para Nova Zelândia. Era algo que eu falo assim, não sei como explicar esse sonho que eu tinha. Parecia que era algo dentro de mim. Sim. Que eu comecei muito cedo e eu passei pela corrida de aventura. A corrida de aventura foi criada na Nova Zelândia, tal, enfim. Meio que se juntou à minha vida. E meu pai sempre prezou por isso, pra gente fazer um intercâmbio. Tanto que o meu irmão tá na idade, a gente tá se preparando para ele ir pro intercâmbio também. Então ele sempre quis que a gente conhecesse o mundo. Pra ter outras visões do mundo, entender como são as coisas lá fora, outras culturas. Então a Nova Zelândia sempre foi um grande sonho. Só que o que aconteceu? Eu me classifiquei e o Mundial ia acontecer em agosto de 2019. Só que eu já tinha fechado o intercâmbio para agosto de 2019. Foi uma das grandes decisões que eu tive que tomar na minha vida e que foi foi essencial para minha carreira.
que eu tinha um intercâmbio para fazer e tinha um mundial para ir, só que eu só poderia escolher um. E foi muito difícil tomar essa decisão. Eu até conto nas palestras que eu falo sobre isso, que são decisões que às vezes mudam a sua vida. E eu tomei a decisão de ir para o Mundial porque era uma oportunidade única. Foi a primeira vez que eu consegui aquela vaga. E eu ia adiar a Nova Zelândia. E foi a melhor coisa que eu fiz. Por que eu falo isso? Porque eu fui para o Mundial, a partir dali eu comecei a profissionalizar minha carreira, consegui os primeiros patrocínios, comecei a ir para provas de mais alto nível. Eu saí do país pela primeira vez, então fui para a Itália, acabei indo para a França, para a Suíça nessa primeira viagem também. E depois dali eu fui para Nova Zelândia. Eu fiquei 1 ano morando na Nova Zelândia. Só por que eu fiquei 1 ano? Porque foi em 2020, o ano da pandemia. Isso que eu ia perguntar agora. Só do que jeito que você começou, já teve que parar. Teoricamente, só que o que aconteceu? Foi o efeito reverso. Não sei se você lembra, a Nova Zelândia era o país mais seguro do mundo em relação à pandemia. Então, a hora que deu o boom na pandemia, que era cerca de março de 2020, eu tava lá. Só que o que aconteceu? A Nova Zelândia é uma ilhinha do lado da Austrália. Todo mundo se fechou. Lockdown total. Então eu tava no país mais seguro do mundo durante a pandemia. E o que aconteceu? Era até difícil voltar pro Brasil para entrar aqui em pandemia. Aí eu conversei com meus pais, a gente renovou o intercâmbio por mais 6 meses. Então todo esse período que teve na pandemia, depois eu voltei e continuou a pandemia, mas não tinha como saber também. Mas todo esse período eu fiquei em Nova Zelândia. Eu fiquei em quarentena por literalmente, foram 40 ou 50 dias. Depois a vida seguiu. Então, enquanto estava acontecendo, o mundo estava um caos, a gente, claro, que estava se preocupando lá também, se prevenindo, mas eu estava vivendo uma vida normal na Nova Zelândia. Você podia sair, poderia treinar, tanto que eu entrei em time de futebol lá também, só por brincar também, entrei num time de corrida de aventura, então eu vivi um ano normal enquanto o mundo estava um caos. Foi uma das decisões muito importantes que eu tomei na minha vida. Porque se fosse ao contrário, eu ia ficar só os 6 meses, porque ia acabar ali, não ia ter por que eu ficar. Sim. E eu não ia ir pro Mundial, porque em 2021 não teve Mundial, porque foi cancelado. Sim. Então talvez não me profissionalizasse, talvez não tivesse nem aqui contando. Porque talvez, enfim, minha vida tomasse outro rumo. Acho que eu ia continuar no esporte, como eu falei lá atrás. Eu sempre fui um apaixonado pelo esporte. Então eu ia fazer algum outro esporte, isso com certeza. Então foi a partir dali. Aí eu comecei a me profissionalizar, fui para Nova Zelândia, vi o mundo de outra forma. Foi quando eu fui para Portugal. Eu voltei, aí tava um caos ainda, o país, com a pandemia, tudo isso. Eu falei, eu quero conhecer mais o mundo. Foi quando eu fui para Portugal. Que tem para quem não sabe, falando agora para a audiência, até para quem não sabe, mais de 50 instituições portuguesas aceitam a nota do Enem. Olha só. Então eu descobri isso pesquisando e tal, porque eu queria sair do país. Falei, beleza, vou para Portugal. O visto acaba sendo um pouco mais fácil, eu consigo passar pela nota do Enem. Estudei pro Enem, consegui uma nota boa para passar e fui para Portugal. Fiquei morando lá 3 anos em Portugal, aí competindo já na Europa, que foi onde surgiu a corrida de montanha. E, enfim, aí eu competi em alto nível, fiz temporada na Espanha, competi na Itália novamente no Mundial, outro Mundial em Andorra, enfim, na França, vários países ali. Aí eu acabei a faculdade e agora eu retornei pro Brasil e tô com outros projetos aqui. Então foi assim que eu meio que conheci o mundo. Conheci o mundo através disso. E uma pergunta que todo mundo nunca vai deixar de escalar, né? Dá para viver de esporte, assim, principalmente nesse aí? Esse aí eu já chutaria que, tipo, é mais complexo se não tiver só patrocínios. Porque acho que ele paga bem. Cara, é muito difícil, cara. Infelizmente, aqui no Brasil, o apoio é quase zero. Por isso eu agradeço demais meus patrocinadores por acreditar mesmo em um projeto. Porque, cara, aqui no Brasil, vamos ser realistas, é futebol e é futebol. Por isso que eu tava questionando isso. E é mesmo aquele 1% que consegue, porque é muita gente. E a gente acaba dando pouco valor para outros esportes que, assim, são muito interessantes também, só que não dão valor, sabe? Vai dar um pouco mais de valor pro vôlei, pro basquete, não se compara ao futebol, mas é um pouquinho ali. E esses esportes, principalmente os não olímpicos, apoio de governo, de prefeitura, é praticamente zero, porque não tem. Não, então você acaba se tornando 1% também, para você conseguir até mesmo patrocinadores, você acaba tendo que ser 1% na corrida de montanha também, literalmente. né? No Brasil, até então, nosso melhor corredor de montanha, ele chama Rogério Silvestrin. Ele é assim, hoje já tá um nível maior, já tem gente disputando, mas por muito tempo ele foi indiscutivelmente o melhor, assim.
E ele não, se não me engano, ele era pedreiro, alguma coisa assim. Ele vivia de uma coisa além. E a maioria dos atletas são assim. Acho que são poucos os que vivem disso mesmo, no Brasil, falando em relação ao Brasil. A maioria tem outra profissão, faz isso por um hobby e começa a profissionalizar. Agora estão nascendo algumas equipes de marcas grandes que estão vindo, investindo dinheiro. Agora que está começando a crescer. A gente vê um crescimento da corrida de montanha de forma exponencial. Por quê? Começou a juntar a corrida, porque se popularizou muito rápido, está na moda, todo mundo corre hoje, todo mundo corre. Seja corrida de montanha, seja corrida de rua. Só que o que acontece? A corrida de montanha, o que ela junta? O trail, né? A corrida de trilha. Ela junta a natureza, que é outra coisa que está na moda, porque a gente está cada vez um mundo globalizado, todo mundo quer se conectar com a natureza. Com a corrida que está na moda. Só que poucas pessoas ainda não descobriram que dá para juntar os dois, que daí que nasce a corrida de trilha e montanha. Só que está se popularizando. Hoje a gente vê, por exemplo, a La Mission, tem mais de 5 mil atletas inscritos. Se a gente pegar 5 anos atrás e pensar... Se você fala de 5 mil no geral mundial. Todas as não, 5 mil é numa prova. Mas assim, é Brasil ou pega o... Não, a prova vai ter 5 mil inscritos. Independente de onde. É pequeno ainda, se pegar... Se for comparar com uma São Silvestre, vai ter 30 mil. Já é outro nível. Mas se você pegar 5 anos atrás, eu não conseguiria citar uma prova que tinha mais de 1.000 atletas inscritos numa prova de trail. Falando assim, não consigo lembrar uma prova de trail no Brasil que tenha mais de 1.000 atletas em 2019, por exemplo. Porque era uma coisa muito pequena. Cada vez é em um país? Como funciona? Não, a La Mission... Ela foi criada, acho que, se não me engano, na Argentina e foi trazida para o Brasil em 2015, mais ou menos. Era uma prova pequena e veio um cara chamado Paulo Lamin, que ele começou a investir muito nessa prova. Ele literalmente trabalhou o ano inteiro para essa prova. Ele é o diretor-geral dessa prova e ele foi profissionalizando até o nível que está hoje. Então tem uma prova que é na Argentina e tem uma prova que é no Brasil. Mas ela não faz parte de nenhum circuito. É uma prova isolada, é a maior do Brasil hoje. Só que o maior circuito que a gente tem hoje chama-se circuito UTMB, que é o Ultra Trail do Mont Blanc. Que é um circuito que, afinal, acontece no Mont Blanc, que é no sul da França. E são várias provas para se classificar. Meu maior sonho é fazer essa prova, se um dia conseguir ganhar, melhor ainda. Mas... para quem é do meio, muitas pessoas sonham com essa prova, porque ela sempre foi a referência mundial. E você tem que ser convidado, você tem classificação para participar dela? Sim, tem vários jeitos de você conseguir. Por classificação, eles têm um ranking geral, assim, um ranking... Eles colocam todos os atletas, cada prova que você vai, que faça parte desse ranking, você consegue uma pontuação. Isso aí é uma matemática, uma equação que eles fazem junto com distância, com o nível técnico da prova, com o nível dos participantes da prova. Aí sai uma pontuação. Então você consegue entrar em nível elite para essa prova, só que é muito difícil, você tem que ter uma pontuação, acho que hoje tem que estar acima dos 800. Acho que só um atleta no Brasil ou dois que tem esse nível. Eu tô na casa dos 700 e uns quebrados. Então dá para chegar, a gente sabe que é possível chegar. Então, ou você tem um acesso direto sendo elite por essa pontuação, ou você tem um acesso conseguindo estar entre as 3 melhores colocações do circuito, que os circuitos são, acho que 30 provas, se eu não me engano, ao redor do mundo, em todos os continentes, e cada continente tem uma major, que a gente chama, que é uma prova mais importante, da pontuação duplicada, porque você vai. Em cada continente tem um. Aqui na América do Sul, se eu não me engano, é uma prova no Chile ou uma prova na Argentina, não vou lembrar. Aí tem uma na Europa, uma na Oceania e assim por diante. Então você consegue o acesso pela pontuação ou entrando no top 3 em uma dessas provas, ou se não você entra por sorteio, porque é muita gente se inscrevendo e não dá para entrar todo mundo, até pela questão da segurança, tudo isso. Então cada prova que você vai, a gente ganha o que a gente chama de stones. Então, uma stone é como se fosse uma pedrinha que você conseguiu. Então, você vai para uma prova, você conseguiu uma vaga no sorteio. Uma stone dá uma vaga no sorteio. Eu fui para 2 provas, consegui 2 stones. Então, eu tenho 2 chances para entrar, como se fosse 2 vezes o seu nome num sorteio. Eu consegui 10 stones. Você tem 10 vezes o seu nome no sorteio. E assim por diante. Se você não conseguiu acesso direto, que a maioria das pessoas ou é convidado ou é elite, você tem que entrar por um sorteio. E eu estou em busca, eu vou fazer, tanto que as minhas próximas grandes provas é a La Mission, que é a maior do Brasil, que a gente tem que estar lá, porque todo mundo está lá, a gente precisa, os patrocinadores grandes estão lá, toda a mídia do esporte está lá, então a gente precisa estar lá, a gente precisa aparecer ali competindo os melhores. É como se fosse uns olheiros, para olhar vocês. Exatamente, para olhar a gente e a gente competir. Vale a pena. Porque a gente ganhar, beleza, uma prova na região é uma coisa, você ganhar uma prova que é a maior do Brasil é outra.
Então a gente precisa estar nessas provas grandes. E as outras grandes provas que eu vou fazer é do circuito TMB. Eu vou fazer a única prova do Brasil que tem aqui é em Paraty. Eu vou fazer, que é dia 20 de setembro. Vou fazer 58 quilômetros lá. E depois eu vou fazer em novembro, acho que dia 20 também de novembro, que daí é em Bariloche, na Argentina. Que é outra prova que eu vou tentar, meu método de tentar é entrar de forma direta, ficar entre os 3 melhores colocados, aí já conseguir para não ter que passar pelo sorteio. Porque beleza, eu posso passar pelo sorteio, mas aí é literalmente na sorte, né? E eu não quero uma isso. Roleta russa, né? Você quer ser certeiro. Exatamente. Até porque a prova é na França. Então eu tenho que me planejar para ir para a França, porque eu não vou do nada pegar, não queria eu ter esse poder, eu vou comprar uma passagem amanhã para a França e ir. Infelizmente a gente sabe que não é assim. Então eu preciso me planejar para isso. Até porque eu vou para a França, eu vou aproveitar para fazer outras provas além dessa. Sim. Então, você teria que já estar um planejamento de um mês, pelo menos, por lá daí. Sim. O meu planejamento é, independente do que aconteça, eu ficar entre 40 e 50 dias ali. Mesmo conseguindo a prova entrando direto ou não passando sorteio, ou achar outra prova, porque a gente evolui estando lá, estando entre os melhores, competindo em alto nível, nas altas montanhas, que são maiores do que a gente tem no Brasil. Então a gente precisa de todo esse planejamento. Então já é um planejamento feito desde o começo da temporada para isso. E assim, quando acabar essa temporada, a gente já vai começar a planejar para o ano que vem. Ele tem o quê? Faixas etárias, assim, também? Como funciona daí que assim, você faz sei lá, tem uns que é do 15 ao 25 anos, 25 ou não? É um geralzão para todo mundo isso? O que acontece? Principalmente nos mundiais que a gente representa o Brasil, tem. Então tem o Mundial Juvenil, no de trail é sub-20, então hoje eu já sou adulto, que já entra no geralzão. No Skyrunning tem o sub-23. Dentro do juvenil são 4 categorias, que daí é se eu não me engano, sub-15, sub-17, sub-20, sub-23. Hoje eu tô na sub-23, então ano que vem é meu último ano para disputar a sub-23, então vou tentar a minha última vaga na seleção juvenil e depois passa para adulto. Depois é dividido. Você entra no geralzão e o Sky tem o Master também, que é acima dos 48, você entra na seleção de 48 a 55, 55 a 60 e 60 a mais. Mas depois é dividido por distância. Então, tem quem faz, por exemplo, normalmente é dividido até 15, 21 quilômetros, depois entre 21 e 42, depois de 42 para cima, que são as ultras. Aí, por exemplo, essa prova que eu quero fazer da UTMB, tem a prova de 50, tem a prova, acho que de 110, 140 e 170. Nossa senhora, seja então, ultra já. São todas as provas ultras, que é o que eu vou começar a fazer, porque é um processo também. Não é que eu tô correndo aqui que eu vou fazer 170 do nada. Não, a gente tem que passar por um processo. Hoje eu tô na casa dos 35 quilômetros, todas as provas que eu fiz anteriormente foi na casa dos 35 quilômetros. Agora, mais pro final da temporada, eu vou voltar a fazer as provas de 50, que eu já fiz por um tempo. Eu fiz uma prova de 50 na vida, gostei, agora eu vou retornar para as provas de 50. E daqui pra frente eu queria ir aumentando até chegar no 170, que é o maior sonho, assim, da minha carreira de atleta, é fazer essa prova 170 km. Caraca, e como é um treinamento seu? Eu vi esses dias aí você postando, independente se é chuva, frio, calor. Tem que ser. Independente. Bom, vamos lá, que nem você falou, tem pessoas que, vamos dizer, que é pedreiro, ou tá numa indústria. Como a pessoa consegue entrar numa vida dessa e ter um treino? Porque é muito intenso um treino desse aí, né? É muito importante, primeiramente, você ter um treinador. Eu tenho que até falar isso, até porque eu sou formado, então eu sei da importância que é ter um treinador. O meu treinador é meu pai, então é muito importante também o que a gente preza muito, principalmente qualquer atleta que a gente pega, é a gente conhecer. Principalmente quando a gente está em alto nível, o treinador tem que conhecer muito o atleta, porque a gente vai ter que ter adaptações no treino. Não acho que assim é perfeito, parece que é um gráfico perfeito e vai. Seria ótimo se fosse. Mas um atleta fica doente, um atleta tem dor, um atleta pode estar estressado, pode acontecer muita coisa que vai mudar muito. E a rotina, ela é intensa, porque eu faço muita coisa. Hoje eu tô gravando aqui, mas eu já tive um treino de manhã, eu vou ter outro treino à tarde. Hoje, acho que é um dos primeiros anos, assim, porque eu já estudei, já sou formado e tal, mas é que eu vivo disso. Não só de correr, mas eu vivo da minha carreira. Como eu falei, eu dou palestras também, eu venho aqui gravar, seja em podcast, eu vou dar entrevista. Então tem outras coisas que eu faço, mas hoje eu vivo da minha carreira. Seja fazendo evento, seja da palestra. Mas hoje o que eu faço é isso. Como seria daí assim, no dia de treinamento mesmo, né? Tirando essa parte de gravações, palestra, como você consegue dividir seu dia? Já de manhã, à tarde, à noite, você faz o dia normalmente eu tenho de 2 a 3 treinos por dia. Então, por exemplo, ontem eu corri de manhã, acordei, corri.
Aí depois à tarde, logo depois do almoço, eu fiz mobilidade, que mobilidade também é um treino muito importante, muita gente subestima, mas é muito importante você ser alongado maravilhoso. e fazer uma mobilidade. E depois à noite eu fui fazer um treino mais técnico. Primeiro foi um treino mais de rodagem, que é mais para ganhar quilometragem, para o corpo se acostumar. Depois mobilidade, depois um treino mais técnico. Então eu fui treinar na trilha, na montanha, assim, para pegar um treino mais técnico. Hoje eu já fiz um treino mais forte, então eu fiz 10 km mais forte, para trabalhar mais os limiares aeróbicos ali, para dar um boom no pulmão, literalmente dar um susto no pulmão. Aí hoje à noite, hoje eu vou ter 2 treinos, então eu vou fazer musculação. Já é um fortalecimento. Amanhã eu tive que inverter, que normalmente deixa os treinos mais longos pro final de semana, mas eu vou ter uma competição mais rápida. Aí eu vou fazer o meu longão, que a gente chama, vão ser 32 km amanhã cedo. Então vai ser um treino só, porque já é um treino mais longo, vai ter um desgaste maior. E assim por diante, a gente vai se adaptando. Tem uns, lógico, não sou longe da área de esportes até, né? Mas não fala de exaustão do corpo? O seu corpo não. Você tem um dia que você tira para descansar realmente ou não? Porra, que você tá falando aí 3 vezes por dia, cara. Aquele ali não vai nem uma vez por semana, cara. Eu falei Não, de você, mas né? Tá? Eu falei de você, só pra você saber. Era de mim? É. Achei que era de outra pessoa. Não. Então dá essa exaustão, cara. O que pode acontecer, a gente até tem uma doença que a gente chama, eu não vou saber dizer se é uma doença ou uma lesão, chama overtraining, que é você treinar tanto que o corpo vai chegar um momento que ele vai chegar no limite, que ele não vai conseguir mais treinar. A gente treina para não chegar nisso. Pode acontecer? Pode, é um risco que a gente toma, porque a gente corre, né? Porque, cara, a gente trabalha. Muita gente me pergunta, cara, você é atleta de alto nível saudável? Não é nada saudável. Porque a gente trabalha o nosso corpo a exaustão, literalmente. É o limite sempre. Convive com dor. A gente convive com a dor. Eu até teve um amigo meu que começou a correr e logo nas primeiras provas dele ele falou que nunca mais esqueceu. Eu falei que a dor tem que ser a sua melhor amiga. É um trecho que eu falei pra ele e ficou na cabeça dele. Porque, cara, se você tá correndo, se você tá no limite, você vai ter dor. O fato é esse. Sim. Você vai estar com dor. Então a gente tem que saber lidar com ela. E cara, a exaustão, ela faz parte. Então, vai ter momentos que eu vou estar mais cansado? Vai. Só que eu sei que eu tenho que estar preparado para isso. E a gente que trabalha com o nosso corpo, a gente sabe os limites dele. A gente vai saber quando uma dor é uma dor normal, uma dor programada, que a gente chama, e quando é uma dor de lesão, por exemplo. Então, a gente vai saber qual que é o limite. Por exemplo, a gente está no meio de um treino. Eu sei o quanto eu tô cansado, mas eu aguento manter esse ritmo. Ou eu sei que, tipo, eu preciso reduzir um pouco, senão eu não vou aguentar mais 5 minutos. Então, a gente começa a conhecer muito o corpo também. E, sim, a gente tem um dia de descanso. Normalmente, o meu dia de descanso é domingo. Então, eu treino até sábado, se eu não tiver competição. Às vezes tem competição que é no domingo, eu preciso descansar no sábado e depois na segunda. Mas aí a gente vai invertendo. Mas, normalmente, eu treino 6 dias por semana e um dia no domingo, cara, não me peça pra levantar da cama direito, filho. Eu não saio. Não me vai pedir pra sair, aí vamos sair hoje. Não. É sagrado, domingo não faço nada. Nada descansar mesmo. Nada, é descansar, porque a gente sabe que segunda-feira volta a rotina intensa, entendeu? Então... Tem muitas vezes que eu escuto as pessoas correndo com cãibra. Porra, como consegue correr com cãibra, cara, é difícil. Vou falar que quem fala que corre com cãibra provavelmente tá mentindo, viu? Porque corrida com cãibra dói. Quando pega a cãibra... de alta... porque o que acontece? O que pode acontecer é aquele... Antes da cãibra tem como se fosse uma contratura, um espasmo. Que daí é seu corpo dizendo, não aguento mais. Se travar, meu filho, não vai. Eu tive na batata da perna, eu rolei no chão, cara. Porque se trava, o que é a cãibra? O músculo vai estar sempre contraindo e relaxando. Ele vai contrair e não vai conseguir relaxar. Cara, se você conseguir continuar correndo com uma cãibra assim, que travou... Ô, louco. Eu já tive e não dá, cara. Não dá. É parar e falar calma, aí você vai massageando e volta. Porque é complicado. Quando chega esses espasmos, só isso aí dá. Que daí você vai, aí você trava um pouco o movimento, em vez de dar uma passada maior, você dá uma passada menor, aí você vai lidando com isso. Mas na hora que ataca, a cãibra é uma coisa que é duro, cara. É um dos nossos vilões, assim, porque acontece. Prevenir uma cãibra? Tem. A maioria da causa das cãibras, que muita gente que pensa que é só o desgaste físico, mas não, a maioria é desidratação. Desidratação. O que acontece? O músculo ele precisa dos sais minerais para enfim, contrair e relaxar. Se ele não tiver sais minerais, ele vai começar a ter essa dificuldade, essa falta, o corpo vai entender, tem alguma coisa errada. Ele não vai conseguir mais relaxar. Ele vai estar contraindo e relaxando. Não tem os sais, ele não consegue mais relaxar. E isso vai causar uma contratura que vai chegar numa cãibra.
Então, a maioria das causas é por causa de desidratação. Por isso que hoje em dia tem até aquele líquidos, acho que é uma O líquidos é uma... para reposição de Exatamente. sais que você vai perdendo. Porque na hora que você está suando, Sim, não é só a sim. água, né? Também os sais minerais que vai saindo, né? Exato, a gente chama de eletrólito. Que chama. Eletrólito. Que daí, seja da Liquids é só uma marca, igual o Gatorade. O Gatorade tem o mesmo princípio da Liquids. Liquids, enfim, tem várias marcas por aí que a gente até usa. Porque se a gente só se hidratar com água, o que vai acontecer? Você vai começar, como você falou, você vai começar a suar. Só que quando você sua, você não perde só água, você vai perder os sais também. Então a gente precisa ter essa reposição de eletrólito. E até uma dica para quem quiser, quem corre e começar a ter cãibra, uma grande dica é, se você começar a ter cãibra, sal. Coloca um sal puro. Esse aí foi meu pai que ensinou, da old school que a gente chama, os nomes bonitinhos, né? Sal embaixo da língua. Pega um sachêzinho de sal, coloca embaixo da língua. E coloca água, óbvio, e engole. Na hora a cãibra vai dar uma amenizada. Não vai passar por muito tempo, mas ela vai amenizar. Por quê? Um dos minerais que a gente mais precisa é o sódio. E o sódio tá presente no sal puro ali, o sal de cozinha. Então, a hora que você coloca, só não vai fazer isso com quem tem pressão alta, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, eu falo pra fazer, o cara tem pressão alta, cara. Eu vou matar alguém aqui. Não, pelo amor de Deus, se tem pressão alta, não faça. Mas se você tá com a pressão, tá ótima, você coloca, a sua pressão vai subir na hora, vai, porque é sal, vai subir. Mas se tá controlado, tudo bem. Por quê? O corpo vai entender que tem sal. Então, na hora que você estiver no desespero, naquele desespero mesmo, pô, minha batata da perna ali tá rasgando, ela fica torta. Ela fica torta, literalmente. Você coloca um sal que ele vai aliviar. Não vai aliviar por muito tempo. Então, você precisa repor por bastante tempo para voltar. Mas para uma emergência, um salzinho ali é bom. Já ajuda. Já ajuda. Agora, eu te perguntar também uma coisa interessante. Bom, eu quando brinco de correr, né, 5 km no asfalto ainda, pelo amor de Deus, ainda já vai... Cara, minha cabeça fica assim, aquele negócio, para, né? A mente sempre mente, né? Sempre vai ali. Sim. Como é para vocês numa corrida assim? Vocês já estão acostumados? Tem pessoas que falam para mim, falam assim, cara, aquele ali é o momento que eu me desligo com o mundo e fico. Outras falam assim, porra, não aguento, aquilo ali tem que ficar brigando, que sou eu, né? Brigando com a mente a todo momento. Sim. Como é para vocês isso aí? Cara, não é fácil. Eu vou falar pra você sendo de coração, não é fácil. A gente que é atleta, a gente entra em um nível... Tem um nome disso, que agora me sumiu, mas quando você entra, literalmente, o mundo parece que some. Pra mim acontece, e a maioria dos atletas acontece isso. Tanto que acontece, por exemplo, a gente vai nessas coisas de montanha e tem paisagens muito bonitas. Então a gente passa e a paisagem realmente é muito bonita, mas a maioria das vezes a gente não repara que tem uma paisagem dessa, porque a gente só tá pensando na prova, na performance. Então a gente só quer pensar naquilo. E você literalmente se desliga do mundo. Então às vezes acontece a gente pensar, cara, você viu? Porque tem muita gente que vai pra curtir, e tá ótimo, tem que curtir mesmo. Tem muita gente que vai pra curtir, então tira uma foto, admira a paisagem. Só que a gente que tá no alto nível, cara, a gente não vê nada disso. A gente pensa na prova. A gente pensa o que a gente vai comer, a gente pensa na nossa estratégia que a gente planejou, a gente pensa no adversário que tá à frente, que tá atrás. Só que isso é algo que tem que ser trabalhado também. Não é fácil você entrar nesse estado. Eu tenho dentro da minha equipe que tem vários profissionais que me acompanham, um deles é uma psicóloga do esporte, que ela é especialista nisso. Porque vai acontecer, cara. Eu sou ser humano também, lógico, não é por isso que eu pergunto, exatamente. né? Não é que eu aqui não vou ter meus problemas pessoais, não vou estar estressado. Não, vai ter treino que eu vou estar mais, sei lá, vou estar cansado. Um treino à noite, por exemplo. Num dia que enfim, já fiz muita coisa e tô desgastado. Pô, é complicado a sua cabeça estar ali, pô, você tá cansado, você tem que ir, tem que levantar cedo, às vezes pode acontecer. Frio, tá chovendo, tem que se manter. É complicado manter a cabeça no lugar, cara. Tem que ser bem trabalhado isso. Depois eu quero fazer uma pergunta. Tá. Mas é algo que tem que ser trabalhado, cara. E muita gente a gente tá vendo hoje que cada vez mais é preciso. A gente vê outros casos, sei lá, Simone Biles, que é muito famosa, que é preciso você trabalhar o mental. Porque senão pode acontecer o que a gente chama. A sua cabeça vai entrar num estado, cara, que ela não vai aguentar mais. Seja um estado de estresse, seja um estado de ansiedade, seja o que for. Pode entrar num estado. Eu tenho muita ansiedade. Então, antes de prova, às vezes eu tenho que, calma aí, vamos, você está sob controle, respira. Ou até durante a prova. Às vezes é muita vontade de ganhar e você pode fazer mais força que deveria. Calma, manter o controle. Até aquele negócio, na hora que você começou uma prova, sentiu uma fisgadinha que cara fala, vai me incomodar, isso já vai pra cabeça. Exatamente. Você fica aquele negócio, será que vai doer? Será que vai então isso acontece. A mente humana, ela te leva a lugares surreais. E essa é outra coisa que a gente pode até falar, mas são as lesões. Lesão para um atleta é complicado, é foda.
foda. E às vezes é muito difícil você entender, porque o que pode acontecer, que já me aconteceu, você tá com a cabeça muito ruim. Aconteceu problemas pessoais, tal, você não tá com a cabeça boa. Você sente alguma coisa. Aquela coisa você tá sentindo, mas não é... Você não tá sentindo de verdade. É a sua cabeça fazendo você sentir. É muito louco. Você tem que parar, né? É muito louco como isso acontece. Fala, Edu. Repete a pergunta para sair no áudio, que normalmente não está saindo, tá? Tá muito popular o burnout agora, né? A parte profissional, comercial, a gente que acaba lidando mais com essa parte de empresas, né? Como que vocês, atletas, conseguem lidar com isso também? Não só na parte física, mas igual você estava falando na parte mental, porque a nossa está numa alta performance, né? Sim. Você que não negligencia a sua vida pessoal, como que você lida com isso? Burnout, você fala? Burnout. Como que a vida pessoal, como um atleta tem a vida pessoal? Porque a gente, empresário, não tem. Sim. Forçar. Como eles também lidam com isso? Porque, querendo ou não, a gente está muito próximo do surto, né? Ah, com certeza. Como que eles lidam com isso? Não, dá, acho que não, mas não precisa repetir? Bem. Não, mas aí... Não, porque assim, dessa parte do burnout, né, do estresse, como o próprio empresário e o atleta tem, né? Como vocês sabem lidar com isso aí? Cara, é algo que é complicado, porque como você falou, cara, a gente não tem vida pessoal quase, porque é o trabalho, seja pro empresário, a sua empresa, e pra gente, pra minha carreira. A gente pensa só nisso. E a vida pessoal, às vezes, é deixar de lado. Eu tento muito prezar, principalmente em alguma hora do meu dia eu não vou fazer nada, cara. Então, tipo, eu tenho todo organizado minha agenda e eu deixo, sei lá, 1 hora pra, sei lá, mano, ficar deitado vendo no Instagram ou jogando um videogame, alguma coisa, mas eu tiro... Pergunta besta, relacionamento não te atrapalha? Atrapalha. Né? É isso? Foi isso Atrapalha. mesmo. Isso é um ponto que atrapalha muito. Seja relacionamento afetivo, de namorado, namorada, seja de amigo, atrapalha muito. Por quê? Eu até falo isso muito nas palestras, infelizmente, assim, a pessoa tem que entender como que é a minha rotina. Então, vai ter uns amigos meus que querem sair. Beleza, vamos sair. De duas, uma. Ou eu não vou comer porque eu tenho uma dieta regrada, ou eu não vou sair porque eu preciso descansar. Ponto. Só que a pessoa tem que entender isso. Então, se você conhece uma pessoa e a pessoa não entender isso, você vai perder a pessoa. Apesar que suas amizades devem ser tudo já meio nesse meio já, né? O que acontece, até por personalidade minha, eu sou uma pessoa muito intensa. Então, eu acabo tendo poucos amigos, mas os meus amigos que eu tenho são irmãos ali. Então, os amigos que eu tenho, eles já sabem como funciona. Eles já entendem como que é. O relacionamento amoroso também, tanto que é muito difícil. Eu tive... Praticamente você tem o domingo com a pessoa, com sua namorada. Eu tive uma namorada na vida, que eu terminei com ela esse ano, mas ela era atleta. Eu fiquei com ela por 2 anos, mas ela era atleta. Então, ela entendia isso. Tanto que eu conheci ela no Mundial. Vocês só vendo praticamente no domingo que era Exatamente. A gente se via e tal, a gente até ia treinar junto, só que ela tinha outro ritmo e tal. Então a gente acabava ficando junto quando a gente estava, era muito pouco, né? Porque o tempo que tem é pouco. E é complicado. Isso socialmente é muito complicado. Eu já tenho essa noção. Eu sou uma pessoa que eu também sou muito tranquilo. Então, tipo, eu não sou de festa, eu não sou de nada disso, porque eu não gosto mesmo. Não é nem porque, é porque eu não posso sair. Não, eu sou mais uma pessoa que gosta de casa. Então, sei lá, se eu quero sair com meus amigos, eu chamo eles pra ir em casa, eu vou na casa deles. Então, eu sou uma pessoa mais de boa. Então, acho que isso me ajuda também a ter uma vida mais tranquila. Mas eu sei que a parte social é complicada. Porque nem todo mundo... Tem que abrir mão, praticamente. Você tem que abrir mão. Você tem que abrir mão. Você tem que abrir mão. É literalmente isso. Você tem que abrir mão de outras coisas para viver o que você vive. E as pessoas... Vai ter gente que não vai entender. Então, sei lá, eu conheço uma pessoa nova. E a pessoa vai começar... Tá, beleza, eu quero sair com você. Tá, mas nem sempre eu vou poder. A realidade é essa. Então, ou a pessoa entende ou ela não fica. A realidade é essa. Desde que eu vivo isso, é isso. Ou a pessoa entende, entende, beleza, a gente se torna amigos, ou enfim, ficantes e namorados por aí. Seja, ou ela não fica. Não gosto disso. Não é isso pra mim e tal. Não é isso pra mim, não quero. Mas eu sempre tento deixar muito claro. Seja uma amizade nova, seja qualquer coisa, tento deixar muito claro. Eu tenho a minha vida, eu não vou me abdicar disso. Eu acho que até foi um erro, que eu até nunca comentei isso, mas foi um erro que eu fiz, que eu cometi pra minha carreira. Foi quando eu comecei a namorar, eu comecei a me distanciar um pouco da minha carreira. Então, que a minha carreira parou de ir muito pra frente, porque talvez eu possa ter dado muito mais atenção pra ela. É algo ruim? Não necessariamente. Foi uma escolha que eu tomei. Sim. Mas hoje, como a gente não tá mais junto, eu vejo que se eu fizesse o contrário, talvez a minha carreira pudesse estar mais em cima. Mas não dá pra voltar atrás. Não é uma coisa que eu me arrependo. Mas é aquela escolha. Você vai ter que deixar pra conquistar outros. São as escolhas da vida. E quando você tá querendo assim, levar a sua vida de alto nível, o que você planeja? Sei lá, mais 10 anos, 15 anos, depois só começar a fazer
mais por hobby, e daí intensificar na parte de palestra, até que seria legal você falar do que é suas palestras, tudo aqui, até para as pessoas também, sim. né? Bom, eu acho que é literalmente até onde o corpo aguentar. Que vai chegar um momento também, que chega uma idade, não tem mais como a gente competir em alto nível. Porque o alto nível ele é meio cruel, você precisa estar performando, cara. É resultado, é só trabalhar seu corpo no limite para ter resultado. Vai chegar um momento lá para meus, espero que seja longínquo, né? Mas para meus 40, 50 anos, vai chegar um momento que não vai dar mais. Realidade. Então eu comecei a mostrar tudo que eu aprendi durante a minha carreira para outras pessoas, para muitas vezes motivar o jovem. Então a gente faz muito em escolas públicas, que a gente vê que muitos jovens não têm essa visão de futuro, essa prosperidade, não quer chegar muito longe. E eu quero passar isso para eles. Que não precisa ser na corrida de montanha, mas sonhe grande, sonhe alto, assim como eu sonhei lá atrás. Que eu falei, não, eu quero... Eu era pequenininho, que eu comecei a correr e quis ir para o Mundial e fui consolidando minha carreira. E assim como é hoje. É tentar mudar girar essa chavinha na cabeça de querer sonhar alto, entendeu? E para quem quer começar na montanha, o que você sugere? Cara, na montanha é ser humilde. Eu acho que a gente tem até aquela coisa de... Não vou dizer energia pode ser uma energia da montanha que você tem que respeitar a montanha, cara. Porque já me aconteceu algumas vezes, tipo, chegar e falar, essa montanha é minha, eu vou destruir. Cara, às vezes não, cara. Às vezes a montanha acaba com você. A assessoria, a gente preza sempre por dar todo o suporte. Então, seja, por exemplo, o atleta que a gente pegou do Caparó. Ele vai ter muita dúvida. A gente não quer passar só os treinos para ele. A gente quer passar, beleza. Qual prova eu vou escolher? Porque vai ter prova agora no Brasil inteiro. Tá se popularizando, tá começando a ter prova no Brasil inteiro. Tá, mas eu vou pegar essa prova porque é desse circuito. Esse circuito vai dar mais pontuação para tal lugar. Ou esse aqui não, mas esse aqui vai para seleção. Ou mas esse aqui não. Então, como escolher? Porque você vai ter dinheiro envolvido, você vai ter que gastar mais em uma, gastar menos em outra. E assim por diante. Então, é literalmente dar tudo. Como passar uma imagem boa, seja para mídia, seja para possíveis parceiros, algo do tipo. Então a gente quer dar toda essa assessoria para novos talentos, a gente acredita muito no futuro desses jovens, então a gente trabalha muito, muito nisso. Beleza. Última pergunta para finalizar aqui. Como você gostaria de ser lembrado no futuro? Boa pergunta, eu acho que nunca me perguntaram isso. A pergunta, como que eu gostaria de ser lembrado no futuro? Eu acho que é muito o que eu passo na palestra. Eu acho que foi o menino que ousou sonhar e trabalhou muito para isso. Então eu acho que eu trabalho diariamente para os meus sonhos. Eu tenho um sonho, tanto que eu até fiz um curso de empreendedorismo para saber gerir a minha carreira, não só uma empresa, mas saber gerir minha carreira. Então umas coisas que eu aprendi é você colocar o estabelecimento de metas. Você tem uma empresa, você vai saber o que é isso. A gente precisa de metas. Então tem uma meta muito clara onde que eu quero chegar. Então eu citei uma delas que eu quero chegar na prova dos 170 quilômetros, na França, na UTMB. E como que eu vou trabalhar para isso? Então eu quero ser essa pessoa que, cara, eu tenho um sonho e eu vou chegar lá. Foi assim que eu fiz a minha carreira inteira. Não só na minha carreira, minha vida inteira. Quando eu era pequenininho, eu sonhei em ir para Nova Zelândia. Fui lá e conquistei. Quando eu era pequenininho, eu via as Olimpíadas, eu via muita gente representando o Brasil. Fui lá e representei o Brasil. Então eu quero ver essa pessoa que ousou sonhar e chegou nos seus sonhos. E não só isso, que passou para outras pessoas. Então a gente faz essa assessoria, é um prazer para mim. Tanto que o Pedro é uma grande referência, que a gente viu ele nascer na montanha assim e tá chegando em alto nível. Então a gente vê, é muito gratificante. Quando eu vou dar uma palestra, o cara vem e pede para tirar uma foto e ele conta como que ele tá, sei lá. Já teve, por exemplo, um cara do atletismo. Não, eu tô muito feliz que eu vou fazer a minha primeira competição e você me deu um ânimo a mais, que eu tava desanimado. Pô, é muito gratificante para mim ouvir isso, entendeu? Porque alguém acreditou, minha família acreditou no meu sonho, teve os patrocinadores acreditaram no meu sonho para eu chegar lá. Então eu quero passar isso, ser lembrado como uma pessoa que ousou sonhar, chegou nos seus sonhos e que é possível para todo mundo, independente da pessoa que seja, do nível que ela esteja, que é possível chegar e atingir o sonho que você queira. Agradecer a você pela sua presença, porra, é uma história maravilhosa aqui, poderia ficar 2, 3 horas conversando, porque é um assunto que eu gosto muito, montanha, né? Não é correndo, mas eu gosto muito da montanha. Então, muito obrigado aqui por ter vindo aqui. Se quiser deixar
algum recado para a turma das suas redes sociais, quiser entrar em contato contigo, fica à vontade. Eu quero agradecer a você, primeiramente, pela oportunidade de falar um pouco aqui. Realmente, eu olhei agora pro horário, passou tão rápido. Eu também ficaria horas e horas conversando, porque é muito legal conversar, passar as informações. E, enfim, também falar para todo mundo que quiser me seguir. É muito importante, como eu falei, a gente tem pouco apoio, é um esporte pouco conhecido. Vou deixar minhas redes sociais, é @boynogueira em qualquer das redes sociais que for. Trabalho muito no Instagram. Então, para quem quer conhecer um pouco mais do esporte, conhecer um pouco mais do meu trabalho, quer conhecer um pouco do que são as palestras, tem tudo lá no meu Instagram. Quem puder me seguir, eu agradeço. Agradeço a oportunidade e espero que todos realizem seus sonhos também. Valeu. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio aqui, porque eu adorei bastante. E até o próximo.